Oi pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Esse vídeo aqui vai para o 8º ano, tá? Do Colégio Ateneu. A gente vai começar hoje o módulo 8, Brasil, Novas Experiências no século XVIII. E a gente vai falar um pouquinho da relação de São Paulo e Minas Gerais, da nova atividade econômica que vai surgir no Brasil nesse período. Então a gente vai falar da mineração no Brasil. Esse é o tema do nosso módulo, tá? É um tema que eu adoro, principalmente depois que eu fiz a viagem, né, para Ouro Preto, para Minas Gerais. Então eu vou tentar colocar videozinhos aqui para vocês que a gente fez lá. Esse módulo abre na página 142, Brasil, né? Novas experiências no século XVIII. E a gente já tem uma imagem, essa ilustração aqui. Na verdade é uma pintura, né? Uma obra de arte que foi feita lá em Minas Gerais. É o Arnaud Julien, que eu não sei falar o nome dele, porque é francês. Ele é um pintor que fez essa obra de arte na cidade de Ouro Preto, Minas Gerais. Ou seja, ele representa Ouro Preto nessa obra aqui. E, gente, realmente, vendo os documentos da época de Ouro Preto, lembra muito, fora que esses morros são reais, né? Existem até hoje. É uma cidade toda construída num terreno acidentado, né? Com muitas montanhas, então tem partes mais altas, partes mais baixas. É bem complicado, aliás, porque lá no centro de Ouro Preto não anda carro hoje em dia, né? Então você tem que fazer tudo a pé. E é muito interessante, essa imagem representa bem o que era Ouro Preto, o que era Minas Gerais, essa cidade de Minas Gerais, no século XVIII. Então nós estamos estudando o século XVIII, vocês lembram disso, né? A gente estava falando sobre iluminismo, a gente estava falando sobre a Revolução Francesa e o que estava acontecendo no Brasil nesse período, certo? Então, na página seguinte, a gente vai falar um pouquinho sobre a economia brasileira. A economia brasileira durante o período colonial, ela foi toda concentrada na cana-de-açúcar, né, nos engenhos de cana. Mas chega um momento que os engenhos do Sudeste, aqui, né, de São Paulo, por exemplo, não funcionam muito bem. Não rendem a quantidade de dinheiro que os paulistas queriam, né? Então, não funciona. Alguns engenhos, aliás, do litoral, eles vão simplesmente falir, vão fechar, os fazendeiros vão desistir, não deram certo. Então, os engenhos que sustentavam a economia aqui da colônia, né, do Brasil colônia, eram os engenhos do Nordeste. Mas vai ter um período da nossa história em que os holandeses vão invadir a região do Nordeste, ali de Pernambuco, e vão querer tomar aquela região. Aí eles vão aprender muito com açúcar produzido lá na região nordestina do nosso país e depois vão passar a ser concorrentes, depois que eles perdem, né, numa batalha da coroa portuguesa expulsando os holandeses daqui do Nordeste, eles vão se tornar concorrência para o Brasil nessa questão, né, do açúcar. E isso vai gerar também uma queda na produção de açúcar do Nordeste. Então a economia colonial sofre uma queda e a coroa portuguesa não fica nem um pouco feliz. Lembrando que o Brasil ele era pouco populado pelos portugueses, né? O interior do Brasil não era muito conhecido. Nos primeiros, vamos citar assim, 200 anos da colonização, mas o litoral que era colonizado de fato, conhecido, povoado. O interior não tanto. E também por conta dessa crise do cana-de-açúcar, né, no Brasil, muitos escravizados vão morrendo, né, no trabalho, infelizmente, triste a gente pensar nisso, porque eles pensavam nos escravizados como objetos, né, como peças. Então eles tinham que ser substituídos muito rapidamente, né, para o trabalho nos engenhos de cana-de-açúcar. E aí, como a situação financeira do Brasil não estava muito lá essas coisas, né, da colônia, alguns paulistas decidem buscar indígenas no interior do país, né, aprisionar, caçar esses indígenas no interior do país e também descobrir novos territórios, tentar achar alguma riqueza. Nesse caminho, nesse processo, os paulistas encontram não apenas indígenas, mas poucos indígenas, na verdade, no começo, mas encontram ouro no interior de Minas Gerais, na região de Ouro Preto. E isso foi
uma mudança na estrutura econômica do nosso país naquele período, né? Os portugueses ficaram impressionados, né, a possível a possibilidade, na verdade, né, de conseguir encontrar grandes quantidades de metais preciosos no Brasil, porque eles não tinham encontrado no litoral. Então eles partem literalmente para o interior para tentar ver se era de fato minas, e por isso esse nome, Minas Gerais, né? Se eram minas grandes que davam para explorar o minério assim em larga escala. Então os paulistas fizeram isso, essas viagens para o interior em busca de escravizados, quer dizer, de indígenas para escravizar, e no fim eles encontraram ouro. Então, e já se tinha aqui no Brasil um mito, que era o mito do Eldorado, de que o interior do país podia conter ouro, né? Existia esse mito. Portugal queria encontrar metais preciosos aqui, né, no Brasil, porque, assim como a Espanha, eles tinham um desejo de enriquecer e tinham reis absolutistas. Vocês lembram que uma das características dos reis absolutistas era acreditar que um país rico era um país que tivesse metais preciosos. Então, a Espanha tinha encontrado muita prata, né? Muita prata na América Espanhola, ali junto com os astecas e os incas, principalmente os astecas. Então, Portugal tinha esperança de que no território que eles tomavam conta, né, que eles eram a metrópole, na colônia deles tivesse metais preciosos também. Então, encontrar ouro no interior do país era uma missão. Eles tentaram durante muito tempo, mas foram os paulistas fazendo as bandeiras que encontraram esse ouro. Então, São Paulo vai criar um mito, né, que é o mito do bandeirante. Esses homens paulistas colonos, né, portugueses e às vezes brasileiros, descendentes de portugueses aqui, foram vistos como os salvadores da história de São Paulo, os heróis de São Paulo. Vocês provavelmente já ouviram falar nesses bandeirantes. A gente tem rodovias com os nomes deles, né? Por exemplo, a rodovia Raposo Tavares. Eu não sei se vocês conhecem, mas Raposo Tavares foi um bandeirante que, aliás, abriu um caminho que sai daqui de São Paulo e vai até o norte do país. É uma das rodovias, uma das maiores rodovias que a gente tem aqui, né? Na página 143, aliás, a gente tem essa rota. Esse mapa aqui, ó, ele mostra pra gente. Raposo Tavares saiu daqui, ó, Antônio Raposo Tavares, de São Paulo, e ele chega até Gurupa, lá no norte do país. Olha isso. Aqui é o Pará, né? Então, imaginem isso. Imaginem isso. A gente tem outras, né? A gente tem o Manuel Borba Gato, o Bartolomeu da Silva, a gente tem o Fernão Dias, que tem essa rodovia, aliás, que é o nome de uma rodovia que vai para o interior de Minas, a rodovia Fernão Dias, tá? E como eu falei, esses paulistas, eles fizeram campanhas para ir para o interior do país, desbravar o interior do país, pelo menos era assim que eles vendiam, né, esse projeto. E esse projeto foi conhecido como Bandeiras, por isso que eles foram chamados de bandeirantes. Então, os bandeirantes paulistas que encontraram ouro em Minas Gerais. Quando eles encontraram, na verdade, o primeiro local que tinha ouro aqui no Brasil foi em Sabará, Minas Gerais. Então, eles descobriram que tinha os dois tipos de ouro, o ouro beta e o ouro jaluviano. Ouro beta é aqueles encontrados nas rochas, né? Você precisa cavar, arrancar os pedaços da rocha para tentar encontrar veios de ouro. E o ouro jaluvião, que é aquele encontrado nos rios. Então perceberam que tinha as duas formas de ouro e foram andando cada vez mais para o interior para encontrar cada vez maiores minas, né? Então encontraram em Sabará e encontraram também em Vila Rica. Tá bem aqui, ó, no mapinha, vocês vão conseguir ver, na página 143. Os portugueses ficaram muito felizes porque eles acreditavam que eles iam ter o privilégio de explorar
o ouro lá em Minas Gerais, que eles iam ser os únicos, os bonitos, que a coroa portuguesa ia dar, vamos dizer assim, eles iam ser exclusivos, só eles iam poder minerar em Minas. Não foi bem assim, os paulistas ficaram bem frustrados com isso, e eu já vou falar um pouquinho sobre isso. A coroa portuguesa, logo que ficou sabendo que encontraram ouro, né, e o primeiro local onde foi encontrado ouro foi em Minas, no ano de 1600. Peraí, gente, que eu preciso sempre olhar as datas, né? Eu sempre falo isso pra vocês. 1693. Então, no século 17 ali, né? No finalzinho do século 17, encontraram esse primeiro local onde tinha ouro. E em seguida foram encontrando mais. Em 1729, por exemplo, eles vão encontrar não só ouro, mas diamantes aqui no interior do país, principalmente na região de Goiás. Então, era muita riqueza que a coroa portuguesa tinha encontrado na colônia e que eles iam explorar. Então, para tomar contato e cuidado com toda essa riqueza que eles podiam explorar aqui, a coroa portuguesa logo se apressou para criar um órgão no Brasil que controlasse a cobrança de impostos dessa nova riqueza, que controlasse a cobrança de impostos, as regras para a exploração, quem ia explorar, dividir as terras, tudo que ia ser feito aqui na região das Minas deveria ser feito por esse órgão, que era chamado de Intendência das Minas, certo? Foi criado em 1702 e na hora criaram o órgão e o imposto sobre o ouro, que era chamado de quinto. Então, todo ouro que era encontrado nas minas, né, tinha que ser pago para a coroa portuguesa 20% em formato de impostos, né? Então, 20% ficava para a coroa portuguesa. Eles chamavam isso de quinto. Então, todo o ouro que encontrava era dividido em 5 e a quinta parte ia para a coroa portuguesa, certo? Então, eles logo trataram de fazer isso para controlar o que entrava e saía das minas, né? Porque era de posse da coroa portuguesa. E voltando nos paulistas, eles ficaram chateados, né? Porque eles não tiveram exclusividade na exploração das minas. Então, eles começaram a reclamar dos altos impostos da coroa portuguesa lá na região das Minas, né? E também começaram a reclamar por conta do preço dos produtos. Pensem que, de repente, o Brasil inteiro queria sair das suas regiões, principalmente do litoral, né, que eram os locais habitados de verdade. Queriam sair do Nordeste, as pessoas queriam sair do sul do país, do Rio de Janeiro, para ir para as regiões das minas minerar, porque possivelmente iam encontrar muito ouro, ficar muito ricos e tudo mais, lucrar muito. Então foi muita gente para lá com o objetivo de conseguir ouro, pouca gente com o objetivo de vender produtos, alimentos, roupas, etc. Né? A base da sobrevivência mesmo. Então os paulistas começavam a reclamar do preço dos produtos, que era muito caro, que comer era muito caro na região das minas, que eles tinham que ter exclusividade, que eles não tiveram. E eles chamavam as pessoas que iam para a região das minas de emboabas, como se as pessoas não pertencessem àquele lugar, tá? Era uma palavra na língua tupi que queria descrever mais ou menos como eles eram estrangeiros, invasores. Então os paulistas se sentiam donos do local, os bandeirantes, e que os invasores de outras regiões do país iam para lá para poder explorar a terra que, segundo eles, era deles. Então começou uma guerra na região de Minas, que durou um ano, de 1708 a 1709. E foi chamada de Guerra dos Emboabas, né, por causa do nome que os paulistas chamavam esses povos, esses diferentes povos na região das Minas. Os paulistas perderam. Os paulistas perdem a Guerra dos Emboabas, não têm exclusividade e, aliás, são expulsos das regiões das Minas. Então, vocês imaginam a raiva deles de ter encontrado ouro, de ter encontrado a rota para o ouro, mas não puderam nem ficar lá porque perderam uma guerra. E aí eles partem ainda mais para o interior do país para tentar encontrar outras regiões mineradoras, né, ou outros metais preciosos. E eles conseguem. No ano de 1727, eles encontram
em Vila Boa de Goiás e na região de Diamantina, diamantes, né? Por isso esse nome. Então eles encontram diamantes e começam a perceber que tinha muito mais riqueza do que Minas Gerais, que era o ouro. Diamantes valia muito mais. E a coroa portuguesa também logo tratou de criar toda uma estrutura para poder explorar a região do Mato Grosso e de Goiás, né, onde foi encontrado diamantes. Então eles controlavam as pessoas que entravam e saíam das cidades, controlavam as pessoas na hora, né, de minerar, controlavam a entrada e saída das minas, controlavam absolutamente tudo. Foi um período que a coroa portuguesa mandava muitos funcionários para o Brasil, com o objetivo, né, de controlar essa riqueza que fosse direto para Portugal. Nós estamos na página agora 147, falando um pouquinho dessa exploração do ouro. O ouro, ele era explorado por quem? Pelos escravizados. A terra que ia ser utilizada, né, a terra minerável, era chamada de data. Para a pessoa ganhar uma data, ter o direito de ter uma terra para explorar, ela tinha que ter no mínimo 12 escravos, para ela poder ter o direito de explorar uma terra. Por quê? Porque a coroa portuguesa não queria pegar pouco imposto, queria muito. Então, grandes fazendeiros, pessoas que tinham dinheiro, vinham para a região com muitos escravos para explorar. A região que mais teve ouro durante esse período do século XVIII, início do século XVIII, foi Vila Rica, que hoje é chamada de Ouro Preto. Então, no passado era chamada de Vila Rica, hoje é chamada de Ouro Preto. Essa região foi a região com uma maior concentração de ouro e que tiveram muitas pessoas que foram para lá para minerar. Então virou uma cidade gigantesca para a época. Aliás, foi a cidade mais populosa do Brasil no período, no início do século XVIII. Chegou a ter 80% da população do Brasil está concentrada em Vila Rica, então tinha muita gente. E mais de 50% da cidade era composto de escravizados, que eram as pessoas que faziam o trabalho da mineração. Nessa página, tá aqui falando um pouquinho sobre como ocorria, né, essa mineração. Então o ouro era tirado das rochas, então tinham as minas propriamente, né? E essas galerias eram escavadas e depois eles colocavam uma série de madeiras para segurar, né, para a mina não derrubar, não cair em cima das pessoas. Então eles escoravam essas rochas, abriam fendas nas rochas, né? Faziam quase que cavernas, minas mesmo, e passavam a explorar aquela rocha. Então quando eles encontravam veios de ouro, sabiam que ali naquela região ia ter muito ouro e passavam a explorar muito, colocavam muitos escravos para trabalhar ali. Esse trabalho dentro das minas, eu acho que era um dos mais difíceis. Aliás, o trabalho na região das minas para os escravizados era muito difícil. Porque dentro da mina não tinha ar direito. Era muito úmido. Normalmente essas montanhas, né, tinham rios próximos, era úmido. É frio. E também pode ser muito quente, dependendo da época do ano. É molhado, é muito escuro. E muito, muito apertado. Então eles tinham que andar curvados. Eu vou colocar um vídeo para vocês da gente na porta da mina em Minas Gerais. Depois eu coloco ele aqui para vocês. Vocês vão ter uma noção de como que é o local, né? Eu sei que a minha experiência dentro da mina foi bem complicada, porque a gente tem que usar capacete. Porque se você não agachar direito, se você tentar levantar um pouquinho, que seja, você bate a cabeça. Então imagina esses escravizados que não tinham nenhum tipo de segurança, ninguém estava se importando se eles iam se machucar no trabalho ou não. Já era muito difícil. Segundo, eles não ficavam meia hora dentro da mina como eu fiquei. Eles passavam 12 horas dentro da mina. Então era apertado, falta o ar. Eles tinham que andar agachados ou de joelhos, num local cheio de pedras, né? Em que eles tinham que escavar, utilizar o braço para quebrar as pedras da rocha para encontrar o ouro. Outra coisa que eu fiquei muito impressionada era a questão da alimentação. Tinham buracos que eles faziam na parede, né? Os donos das minas colocavam
faziam os escravizados fazerem buracos dentro da mina e era o buraco dele. Ele só podia sair para se alimentar, para comer, para almoçar, quando ele enchia aquele buraco de ouro. Então, se ele não conseguisse encher, ele não podia sair para almoçar. Eu até conto, eu acredito que eu conto isso no vídeo, mas eu vou deixar para vocês verem lá. E era muito difícil, era um trabalho exaustivo e que prejudicava muito a saúde dos escravizados, né? E aí, galera, tudo bem? Agora vai ser uma aulinha meio arroz com feijão, mas vai ser uma aula bem legal que a gente vai agora dividir com 2 historiadores. Eu sou Kleber Ferreira, historiador. A Aline, historiadora também. Eu vou falar um pouquinho do Chico Reis, ela vai falar um pouquinho da mina, beleza? A gente tá na mina do Chico Reis. Chico Reis é uma lenda em Ouro Preto, é uma lenda também pra fora também, ele é muito importante, ele é um símbolo muito importante, na verdade, e eu vou contar um pouquinho da história dele. Ele é um escravo que ele era rei lá no Congo, e ele veio pra cá, nos navios negreiros, e quando ele chegou aqui ele foi trazido para Ouro Preto para trabalhar nas minas. Só que ele se destacou muito, porque ele era um rei. A sua família, ele e o filho dele foi trazido para cá, enquanto a sua mulher e a sua filha foi jogada no mar. Existe uma falta de informação quanto a isso. A gente sabe que muitos escravos eram jogados, quando os escravos estavam meio doentes, eles já eram jogados para não infectar os outros, mas também existe uma teoria que fala que ele foi jogado porque para apaziguar um pouquinho as tempestades que estavam tendo. A gente não sabe exatamente as informações. Toda a história do Chico Reis é meio complicada pra gente contar. Com o tempo ele foi se destacando, porque ele era um cara muito inteligente, e ele acabou conseguindo comprar sua própria alforria, e depois ele conseguiu comprar a alforria do filho e de vários outros escravos também que faziam parte do seu grupo. E por fim, ele foi dono dessa mina de ouro. Chico Reis começou a ficar muito importante, ele começou a crescer bastante e existe um ritual gigantesco em cima dele. Ele começou a alforriar muita gente, se transformando num símbolo na luta contra a escravidão. Como a gente está falando de Ouro Preto, onde isso aqui era muito forte, a gente tinha 40 mil pessoas morando nisso aqui, com maçonaria, com várias coisas acontecendo, mas existia uma grande quantidade de pessoas que vão seguir ele, tanto brancos quanto negros, apoiando esse fim da escravidão aí. Em 1740, a gente tem ele sendo elevado ao rei do Congo, aqui mesmo, sendo coroado aqui. E para isso ele teve que se casar. Se você vai virar rei, você precisa da sua rainha. E ele casou aqui e começou a sua lenda. Gente, a história dele é brilhante, é uma história oral fascinante, vai crescer, ele vai se tornar um símbolo, um grande herói, e até hoje ele é lembrado, só que falta muitos documentos, a gente não tem provas exatas sobre isso. A história oral é importantíssima, deve ser levada em consideração, porque vai ter muita repercussão, mas nós não temos documentos quanto a isso. Bom, a mina, ela é muito interessante porque lá dentro foi tudo preservado desde o dia que abriram a mina, 1700, não foi? 1720? Bem no comecinho de 1700, vai até abriram 1840. A mina até 1940, 1840. Então a que mina é o tá fim da corrida do ouro. toda normal, do jeito que ela foi aberta. Uma família veio morar aqui e eles encontraram a mina por acaso e mantiveram a mina do mesmo jeito. É interessante entrando dentro da mina que tem vários buracos na parede, que eram os locais que eles colocavam ouro. Que o escravo ele só podia se alimentar, comer, quando ele enchesse os buracos de ouro. É triste pensar nisso, né? Mas eles só podiam se alimentar no início, antes do Chico Rei, quando enchesse o buraco de ouro e encontrasse bastante ouro. A mina por dentro ela é linda, ainda tem quartzos lá dentro, né? Se tentassem escavar, provavelmente encontrariam ouro, mas não tentam mais porque é tudo patrimônio histórico hoje. E é interessante pensar que os escravos eles eram enterrados, quando eles tentavam roubar o ouro, pegar o ouro para eles eram enterrados junto com o ouro. Então a gente fazendo um passeio na mina descobrimos que se encontrássemos ossos de escravos, encontraríamos ouro junto. Então os escravos tentavam de toda forma nessa época conseguir o ouro para comprar sua alforria. Então eles colocavam ouro no cabelo, eles colocavam embaixo das unhas, no dente, eles escondiam em todas as partes do corpo para poder comprar sua alforria depois, né? A carta de alforria. Interessante é que a história do Chico Rei, ele passou, depois de virar rei aqui no Brasil, ele passou a ser um cara que representava o movimento abolicionista. Então ele comprava a carta de alforria para as pessoas que trabalhavam aqui. Então quem trabalhava para o Chico Rei não era mais escravo, trabalhava porque queria ficar aqui ou voltar para a África, para sua casa. Inclusive ele conseguiu mandar muita gente pro Congo de volta, sim, principalmente pro Congo. Gente, é isso. Obrigada. Visitem. É importante lembrar que por mais que seja muito bonito,
essa história ela retrata um massacre, um filme de terror de 300 anos de escravidão, e você visitando isso, você vê com bastante facilidade a longevidade de vida de uma pessoa que trabalhava numa mina de ouro era coisa de 9, 10 anos. Existe alguma possibilidade de 25, mas é muito cruel, muito cruel. E era mesmo. basicamente um crossfit andar lá dentro, gente. Exato. Bom, é isso. Tchau. Muito obrigado, gente. Tinham, claro, também os escravizados que trabalhavam na extração do ouro de aluvião. O ouro de aluvião era aquele dos rios, né? Esse aqui, ó, que mostra nessa imagem. Estão vendo? Aqui, ó, no meio do rio. Normalmente, alguns donos de datas, né, de terras mineráveis, eles mudavam o curso dos rios, desviavam, aumentavam a margem, diminuíam para poder minerar melhor na região. E até hoje, em Ouro Preto, você vê esses riozinhos, esses córregos passando no meio da cidade, tá? Porque eles desviavam o curso dos rios. É uma região que tem muitos rios e muitas cavernas, né? Então, colocavam os escravos ali para minerar no rio, o ouro de aluvião, e ficava sempre um feitor, né? Um cara da coroa portuguesa fiscalizando o ouro. Então ele ficava o tempo inteiro, se fosse 12 horas, ele ficava 12 horas olhando para os escravizados para ver se eles conseguiram achar pepitas e se eles realmente entregaram para o dono ou para a coroa portuguesa. Porque, claro, obviamente, muitos escravizados escondiam nessas pepitas. E vocês não têm ideia nos lugares que eles colocavam, né? Então vocês imaginam que até, eu escutei uma história lá, que até no dente eles colocavam. Eles faziam buracos no dente e colocavam pepitas de ouro dentro do dente. Para tentar levar embora, né, essas pepitas e depois talvez um dia comprar sua liberdade, sua carta de alforria. Então, olha a situação. Eles trabalhavam nessas margens de rios e esse trabalho era muito difícil porque eles ficavam escavando os rios, né, o tempo inteiro e ficavam também peneirando, né, a areia do rio para tentar encontrar essas pepitas. Pessoas escravizadas e pessoas livres também faziam esse trabalho. Era um trabalho difícil, o rio era gelado, né? Eles tinham que ficar com o corpo embaixo d'água o dia inteiro, então tinham muitos problemas pulmonares. A situação dos escravizados na mineração era muito complicada, tá? Então eles eram vigiados, os escravizados, por duas pessoas. Uma pessoa da coroa portuguesa, que trabalhava lá na intendência das minas, e outra pessoa que fazia parte do grupo de funcionários do seu dono, que era o feitor. Normalmente era uma pessoa negra também, que também era escravizada, mas trabalhava para o patrão, meio que vigiando os outros escravizados, como se fosse um escravo preferido, um escravo de confiança do senhor, né, do senhor da mineração. Isso ocorria também, alguns feitores eram livres, mas tinham os feitores que eram escravizados. E tinham feitores que foram libertos, que conseguiram a carta de alforria e faziam esse trabalho para os seus antigos senhores. Tinha toda essa complexidade na vida social de Minas Gerais. Olhem isso, né? Então, a coroa instalava próximo desses rios a intendência das minas, então o rio passava a poucos metros da onde tinha uma casa da intendência das minas que controlava ali o que estava sendo tirado do rio e também próximo às minas de fato, né? Então a coroa portuguesa tentava o máximo possível controlar porque havia muito contrabando, muito. Os escravizados colocavam o ouro embaixo da unha, eles transportavam o ouro em pó no cabelo, colocavam no cabelo em pó, depois batiam o cabelo até sair o ouro todo e depois derretia para fazer pepitas de novo. Eles colocavam no dente, nos olhos, né, nos orifícios do corpo. Tinha muito contrabando, por isso que a coroa portuguesa ficou tão paranoica com essa questão da fiscalização. Quando eu fui lá, né, em Ouro Preto, tem uma casa que é um casarão solar, que era a casa de fundição. Casa de fundição era o local onde a coroa portuguesa criou uma forma de controlar melhor esse transporte do ouro. Então eles obrigavam
as pessoas que eram mineradoras na região a levar todo o ouro todo dia para a casa de fundição. Esse ouro era colocado para pesar, derretido e transformado em barras. Então a pessoa levava tantos quilos de ouro e recebia de volta 80% do ouro, porque já era tirado o quinto ali na casa de fundição. E a coroa portuguesa proibiu o transporte de ouro que não fosse em barras, que não fosse com selo da coroa portuguesa. Tem até uma fotinha aqui, ó, de como era esse ouro, essas barras. Então só podia andar com esse tipo de ouro aqui, ó, com as barras de ouro com o selo da coroa, para evitar que o ouro fosse transportado de forma ilegal, né, que não pagasse os impostos. E a coroa cobrava não só o quinto, não era só a quinta parte, o 20% do ouro diário, não. Tinha outros impostos também, como, por exemplo, a captação, que era o tributo sobre os escravizados acima de 12 anos. A coroa portuguesa cobrava mensalmente um imposto sobre os escravizados, para quem tinha escravizados. Tinha como eu já falei, né, o quinto, que era 20% de todo o ouro encontrado, e também o dízimo, que era cobrado 10% sobre tudo que era produzido na região, alimento, artesanato, qualquer coisa. Tudo que fosse produzido na região de Minas Gerais tinha que pagar 10% de impostos para a coroa portuguesa, era muito imposto. Tanto que isso vai levar a outros desdobramentos que eu já explico também, né? Então, a coroa portuguesa literalmente vai criar um órgão, além da Intendência das Minas, uma casa para fundir esse ouro e controlar o ouro. Eu entrei dentro dessa casa de fundição, eu fiz um vídeo lá que eu também vou colocar para vocês, que é bem legal, mostrando como que eram, né, os moldes dessas barras, né, para eles fazerem as barras de ouro, como os escravos tinham que passar lá todo dia para evitar, e eles faziam uma fiscalização no corpo do escravo para ver se não tinha ouro ilegal. É interessante e é triste ao mesmo tempo, né? É um lugar bem legal, bem interessante. Na parte de cima tem a casa de fundição e a parte subterrânea desse local, né, que era a casa de fundição de Ouro Preto, tem a senzala, que era o local onde ficavam os escravos. É um local muito triste, muito pesado, assim, uma experiência meio ruim, porque lá tem os objetos que eram utilizados para a tortura dos escravizados, né? Lá tinham os objetos que eram do trabalho dos escravizados na mineração, objetos originais, né? Toda a casa de fundição de Ouro Preto virou um museu da Casa do Ouro. Então, todos os objetos que estavam ali permanecem ali e estão lá para visitação. Só que a casa de fundição eu só pude gravar na parte onde eles fundiam o ouro. Na senzala não é permitido gravar. Não é por conta dos objetos serem pesados, né, objetos de tortura, não é só por isso, mas é porque alguém comprou aquela parte do museu. Uma pessoa particular comprou essa parte do museu, que é o Museu da Cidade de Ouro Preto, e não permite que gravem nem tirem fotos, então não tenho foto para mostrar para vocês da casa de fundição da parte interna, né, infelizmente. Estamos na casa de fundição, Casa da Moeda, aqui em Ouro Preto. Era aqui que trazia o ouro encontrado nas minas, o ouro de aluvião e o ouro da mineração, das minas mesmo. Aqui derretia-se o ouro e transformava em barras. E nesse momento já tiravam os impostos, que era o quinto. Quando o ouro era derretido, os escravos que faziam esse trabalho colocavam o selo da coroa portuguesa, porque era proibido andar por Minas Gerais com ouro que não tivesse o selo. Quer dizer, que não pagariam os impostos. Essa casa aqui hoje, ela é metade, aparentemente é do governo de Ouro Preto, e a outra metade agora é particular. Então a gente está vendo a parte que pode tirar foto. Aqui tem umas barras de ouro mostrando. E os potes que eram usados para derreter. A coroa portuguesa também vai estruturar
o Brasil para poder escoar esse ouro, levar esse ouro para Portugal. Porque tinham muitos portos, né? O Brasil tem um litoral vasto, então saía ouro e alimentos e produtos por todo o Brasil. Mas para centralizar o controle da saída do ouro daqui de Minas, né, de São Paulo, porque saía de Minas, vinha para São Paulo ou para o Rio de Janeiro e ia para Portugal. Portugal decidiu que todo o ouro e diamantes, que todos os metais e minérios que saíssem do Brasil tinham que sair de um porto só, que é o Porto de Paraty, no Rio de Janeiro. Não sei se vocês conhecem a cidade de Paraty, é uma cidade muito linda, toda histórica, cheia de casarões e igrejas, e era o porto oficial de onde saía o ouro de Minas Gerais. Então saía de Minas Gerais Ouro Preto, né, Vila Rica, todo o ouro, e até a região de Paraty, e lá eles colocavam nos navios para ir para Portugal todos os impostos, né, cobrados pela coroa. Foi em 1702 que a coroa determinou que o Porto de Paraty era o único que saía ouro do Brasil. Claro que outros portos continuaram levando o ouro, tirando o ouro do Brasil de forma ilegal, mas legalmente só por lá. É interessante pensar também que a coroa portuguesa logo vai se organizar para transferir a capital do Brasil de Salvador, lá na Bahia, para o Rio de Janeiro. Né? Nós tivemos 3 capitais no nosso país. Primeiro Salvador, até o século XVIII, até esse momento da mineração. E depois, por conta da mineração, para a coroa portuguesa ficar mais próximo da região mineradora, eles transferiram a capital do nosso país para o Rio de Janeiro. Não dava para transferir para Minas porque lá era pequeno, né? Não cabia tudo isso. E também porque não tinha porto, né? A gente está falando do interior, não tem como. Então eles preferiram colocar no Rio de Janeiro um local estratégico próximo das Minas Gerais. Então aí Rio de Janeiro vira a nossa capital. E aí só no século XX que vai virar a nossa capital, Brasília. Tudo bem? Gente, ó, para não me estender muito, eu vou parar por aqui. Tem mais coisa para falar, né? Eu vou falar um pouquinho dos tropeiros, vou falar da arte, né? A arte barroca, que é importantíssimo falar sobre isso, porque Ouro Preto, além de ser um lugar histórico por conta da mineração, é histórico por conta da arte barroca, né? É um local cheio de igrejas, cheio de museus, é muito interessante. Então eu falo no próximo vídeo, tá bom? Espero que vocês fiquem bem, boa semana, boa prova, e é isso aí, beijinhos. Tchau, tchau.